Oi gente, tudo bem com vocês? Então, só um aviso antes da gente começar esse mini filme de hoje. Eu acho que eu tinha dito pra vocês que eu não tava conseguindo desbloquear a Mata Selvagem. Mas eu consegui desbloquear, né? Eu fiz uma missão lá em Mistfall que eu consegui desbloquear a Mata Selvagem, é porque tava faltando fazer uma missão lá que eu precisava pra desbloquear esse lugar. E também eu tinha dito que eu não tava conseguindo desbloquear a missão lá da Big Bonnie com aquela máquina dela que chama Horse, mas aí eu consegui desbloquear aquela missão também. E eu também fiquei feliz que eu consegui, porque eu já tava com sei lá quantos lixinhos e precisava trocar com ela. Mas enfim, agora vamos começar esse mini filme e eu espero que vocês gostem. Oi, eu sou o Star. Sou um cavalo selvagem de Jorvik. E você deve estar se perguntando como eu consegui toda essa paz que você deve estar vendo agora. Bom, na verdade eu tenho uma história completa para contar como eu consegui chegar aqui. Então, hoje eu vou contar um pouco dela e espero que vocês gostem. Bom, tudo começou quando eu estava com a minha família. Eu já era um adulto. Era um potro, uma égua e eu. Bom, na verdade 2 potros, mas o segundo estava cavalgando e explorando por aí. Ele era mais velho que o potrinho que vocês estão vendo aí. Enfim, tudo estava muito bem com a nossa família e nós estávamos apreciando a paisagem de toda a mata selvagem. Mas então, enquanto estávamos apreciando a vista da mata selvagem, apareceu uma humana que eu nunca tinha visto. Bom, na verdade eu nunca tinha visto humanos na minha vida. E ela estava se aproximando cada vez mais de nós. E chegou uma hora que ela tentou montar em mim. É claro que eu não deixei, mas ela conseguiu mesmo assim. Bom, eu empinei muito tentando tirar ela das minhas costas, mas ela já sabia montar há muito tempo, então ela já tinha aprendido a equilibrar o corpo no cavalo quando ele empinava. Então, mesmo que eu tentasse, eu não consegui tirar ela das minhas costas. Eu estava muito nervoso, então, como não consegui tirar ela de mim empinando, eu comecei a correr para fora da mata selvagem. E o resultado disso não foi nada legal, porque era o que ela queria. Ela queria me levar para fora daquele lugar. Eu não tinha muita certeza de para que ela queria isso, mas ela continuou equilibrada em mim. E eu estava correndo cada vez mais para fora da mata. Bom, eu corri tanto que acabei saindo da mata e acabei chegando numa coisa chamada cercas. E os humanos utilizavam isso para prender cavalos, mas eu não sabia. Então eu freiei e comecei a empinar para tentar tirar ela novamente das minhas costas. Mas, como vocês já devem ter imaginado, isso não funcionou, como da primeira vez. Mas ela desceu de mim nesse momento, me amarrou com algum tipo de corda, me levou para dentro dessa cerca. Eu fiquei apavorado, mas eu não podia fazer nada. E quando eu já estava dentro dessa tal de cerca, ela começou a me puxar. E, bom, como eu já disse, eu estava muito apavorado, com muito medo, mas eu não podia fazer nada. Se eu empinasse, ela não iria largar a corda. E se eu começasse a correr, bom, eu não acabaria bem. Eu não sabia pular direito, então não conseguiria nem sair dessa tal de cerca.
Então, a minha única escolha foi obedecê-la, mesmo que eu não quisesse. E nós fomos chegando perto de algum tipo de construção de madeira. E eu não fazia ideia do que era aquilo. Mas eu continuei seguindo o caminho, até que nós chegamos onde ela queria. Alguns dias depois, eu estava preso em algo chamado baia, e veio uma humana que eu nunca tinha visto na vida perto de mim. Eu não sei o que ela queria, mas eu não conseguia dar ré e nem conseguiria refugar nesse lugar que eu estava preso. Então eu só permaneci parado e observei o que ela iria fazer, mesmo que eu não soubesse e estivesse com medo. Bom, ela me tirou da baia, pôs o cabresto em mim e me amarrou. Nesse momento, ela havia soltado as cordas, ou rédeas, como eles chamam, e me falou uma coisa que me tranquilizou. Eu não me lembro muito bem o que ela tinha falado, mas eu sei que eu fiquei muito tranquilo naquele momento. E, repentinamente, eu comecei a confiar nela, mesmo que eu não tivesse nem conhecido ela ainda. Mas, mesmo tendo um pouco mais de confiança, eu ainda não estava completamente seguro. E ainda tinha um pouco de medo dela. Bom, depois que ela me desamarrou, ela me levou para algo chamado transporte. É um lugar mais apertado que uma baia, mas como eu havia dito mais cedo, ela falava algumas coisas que me deixavam muito tranquilo. Então, eu apenas segui ela, obedeci os comandos até ela conseguir me fazer entrar nesse tal de transporte. E, bom, quando saímos, estávamos em um lugar completamente diferente. E, bom, eu não sabia nada daquele lugar. Eu não entendi, mas eu continuei obedecendo essa pessoa que eu não conhecia. E foi então que eu me toquei. Eu fui comprado. Foi isso que pensei. Eu havia sido levado para um lugar completamente diferente. E foi por isso que eu percebi que havia sido comprado. Bom, eu continuei obedecendo ela até ela me levar para um pasto diferente daquele da primeira humana que tinha me pegado. Ele era menor, mas eu acho melhor eu ficar nesse do que ficar com aquela humana que me maltratava. Bom, nesse momento, essa nova humana estava tirando o cabresto de mim. E eu já estava ficando nervoso de tanto tempo com aquela coisa no meu rosto. Então fiquei mais aliviado quando ela tirou de mim. Bom, depois que ela tirou o cabresto, ela falou pra mim que não ia me maltratar. Então eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque esse era um dos meus maiores medos. Essa nova humana me maltratar. Então eu fiquei mais tranquilo e até mais feliz, porque eu não queria ser levado para um lugar onde me maltratassem. Depois que ela disse isso, ela saiu do piquete e eu aproveitei para experimentar um pouco dele, correr um pouco, trotar, só para me acostumar, porque eu sempre tinha vontade de correr um pouco naquele piquete da minha outra dona, minha antiga dona. Mas depois que ela me pegou, ela me prendeu e não me deu a chance de poder ficar naquele piquete enorme. Então eu estava aproveitando um pouco
as minhas chances de correrem, mesmo que esse piquete fosse um pouco menor. Eu só estava feliz de poder correr um pouco, porque com a minha outra mestre, ou outra dona, eu nunca tinha conseguido correr. Ela só me deixava em baias e eu ficava muito agoniado com isso. Mas com essa nova humana, eu posso correr em piquetes e eu ficava um pouco mais feliz com isso. Depois de um tempo, ela veio me buscar. Ela queria tentar pôr algo chamado cela em mim. Eu não fazia ideia, eu só estava feliz de ter uma dona que não me maltratava. Depois de muitas tentativas, ela conseguiu colocar em mim o que ela chama de equipamento. Eu tenho que confessar, é um pouco desconfortável, mas como sempre, ela conseguia me tranquilizar, o que me deixava muito mais feliz e mais tranquilo, mesmo que equipamentos incomodassem um pouco. E então, ela subiu em mim, que nem aquela outra humana, né? Minha antiga dona havia feito pra me pegar. Mas, de alguma forma, eu senti mais segurança com essa nova humana montando em mim do que a minha antiga dona, que simplesmente me pegou e começou a me levar para fora da minha casa, para fora da mata selvagem. Então, como eu sentia mais segurança, eu nem tentei empinar, porque se eu fizesse isso, eu acho que seria contra mim mesmo. Porque se eu estava gostando, não faz sentido eu empinar. Então eu simplesmente deixei que ela ficasse em cima de mim e esperei para ver o que ela ia fazer. Bom, depois dela subir em mim, ela fez alguma espécie de comando que me fazia andar para frente. E eu estava curioso para ver o que aconteceria se eu ficasse obedecendo ela. Então, eu fiz isso. Eu andei para frente quando ela pediu. E, bom, os equipamentos continuaram incomodando, mas eu não liguei muito. Estava mais curioso e mais atento para o que ela ia fazer comigo. E então foi quando eu comecei a trotar. Ela não gostou que eu comecei a trotar antes da hora e puxou as rédeas para trás para que eu voltasse a apenas andar. Eu não entendi. Eu pensava que quanto mais rápido, os humanos ficariam mais felizes. Mas eu acho que não foi o que aconteceu dessa vez. Enfim. Nós estávamos passando perto de um muro e foi quando ela pediu o trote. Eu obedeci, eu não queria levar outro puxão daqueles. Não incomodou muito, mas ainda desconfortável. Então, eu apenas obedeci para não levar outro daqueles. Era divertido, por mais que às vezes eu diminuía a velocidade e eu acabava recebendo outro comando, eu ainda gostava. Eu não entendo por quê, pois com aquela outra humana, quando ela me pedia para fazer alguma coisa, eu não gostava de obedecer. Eu estava começando a gostar desta nova humana, da minha nova dona, e nós andamos pelos campos da aldeia Silverglade, que era onde ela morava, e eu achei lindo. São campos super lindos e verdes, cheios de grama e tudo mais. Eu estava adorando aquilo. Mas uma coisa que eu não imaginava aconteceu. Veio um cachorro correndo na minha direção. E eu empinei
para tentar espantá-lo, porque eu tinha me assustado. Eu nunca havia visto um animal como este. Bom, eu não tinha empinado por querer, mas mesmo assim, a minha mana caiu. Ela não esperava que eu fosse empinar. Então, ela caiu e não havia ninguém para ajudar ela naquele momento. Estávamos longe da aldeia para alguém escutar os gritos dela de ajuda. Então, fui eu que tive que ajudá-la a voltar para casa. Ela andou apoiada em mim até chegarmos no estábulo. E tinha alguns funcionários trabalhando. Ela foi pedir ajuda a eles quando ela já estava conseguindo andar um pouco melhor. Bom, um dos funcionários havia me colocado na baia e eu fiquei esperando a minha dona voltar do médico, porque ela precisou ir até lá para ver se tinha algum jeito de ajudarem ela. Mas quando ela voltou com a perna engessada. Então se aproximou de mim e tinha me dito que ela não poderia cavalgar por alguns meses. Então eu não poderia andar. O máximo seria ficar no piquete, mas não teria cavalgada com a minha dona. Eu fiquei muito magoada, porque eu estava começando a gostar daquilo. Mas existem coisas que nós não podemos mudar e também não podemos escolher. Bom, alguns meses se passaram e a minha dona estava no piquete me olhando. Ela estava doida para montar, mas não podia. Por que não, você deve estar pensando, já que já tinham se passado os meses que ela estava de repouso. Bom, eu posso responder essa pergunta. Eu estava na Mata Selvagem com a minha família faz muitos anos. Então eu já era velho quando os humanos me encontraram. E durante esse tempo, durante esses meses, eu fui envelhecendo cada vez mais, como qualquer um. E já estava muito fraco por causa da minha idade. Então eu não aguentaria um humano em cima de mim. Por isso, ela não pôde cavalgar. Um tempo depois, eu estava no estábulo e novamente minha mana veio me ver. Bom, mesmo que ela não pudesse cavalgar, ela ainda me amava e eu amava ela. Então, todos os dias ela cuidava de mim, me colocava para correr no piquete e eu adorava. E, bom, nós dois achamos melhor nós não montarmos por causa dos problemas que eu tinha citado. Enfim, esse novo jeito de ficar com a minha nova mestre, minha nova humana, é muito melhor, porque eu tenho que confessar, eu não gostava dos equipamentos.